Nós vamos passar agora, vamos ler a palavra do Senhor. Você pode ir abrindo sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho segundo João, no capítulo 6. Eu vou ler aqui do versículo 60 e vou ler até o 71, tá? Evangelho, segundo São João, capítulo 6, 60. Evangelho de João. Obrigado, Carlos. Amém? Todos acharam? Querem ficar de pé para ler? Tá, metade de pé, metade andando, então fica. Vamos ficar todo mundo, né? Diz assim, olha. Jesus é abandonado por muitos discípulos e é a confissão de Pedro. O texto fala assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta noite. Nós estamos cultuando ao Senhor. Nós te louvamos por esse privilégio que nós temos de estar na tua casa, no templo. O nosso coração fica, de certa forma, até ansioso, porque é um culto de Santa Ceia. E é uma ordenança do Senhor, e nós fazemos com muito carinho, com muito amor, e estamos aqui com o coração feliz, porque nós sabemos que fazemos parte do corpo do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. O nosso coração se regozija por essas coisas, porque nós somos o povo escolhido do Senhor, a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real, o povo adquirido. Louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite com a tua palavra, que a tua palavra traga fé aos nossos corações, acrescente fé aos nossos corações, que tenhamos firmeza na nossa vida cristã, nos nossos passos em dias tão difíceis. Seja conosco, meu Senhor, abençoe a cada irmão, a cada irmã. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, toda preocupação, Senhor, tudo aquilo que tem tirado a concentração do teu povo, caia por terra nesta hora, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repousa em cada coração nesta noite, mas que a nossa mente, o nosso coração esteja no trono da graça. Louvado seja o teu santo nome, onde nós alcançamos misericórdia, favor. Meu Deus, que as nossas orações possam chegar diante de ti, que o Senhor possa se agradar das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões que estão de contínuo diante do Senhor, e o Senhor tem tido paciência com as nossas vidas e tem nos sustentado com a tua destra de justiça. Seja conosco nesta noite, Pai amado, fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, amém, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Esse texto da palavra do Senhor,
ele nos remete e ele nos faz a gente, de certa forma, pensar e refletir, né? E acho que até no culto de Santa Ceia, último culto do ano, né? As empresas fazem balanço. Faz balanço, a empresa no final do ano faz balanço, conta o estoque, faz inventário, vê se está tudo certo, os patrões vê se deu lucro, se deu prejuízo, né? Tem empresas que começam o ano e faz convenção para redirecionar as empresas, as organizações, para redirecionar para que dê certo. Em algum momento da nossa vida, é muito importante a gente repensar a nossa vida cristã. Em alguns momentos da nossa vida, é importante a gente parar em alguns momentos, nesse nosso cotidiano, nesse nosso corre-corre, nessa nossa busca desenfreada das coisas que a gente tem buscado nessa vida, e cada um sabe o que tem buscado, mas em algum momento a gente precisa parar e pensar assim, o que eu tenho feito da minha vida? Como tem sido a minha vida? De que forma, durante a minha vida, eu tenho me relacionado com Deus? Afinal de contas, nós somos crentes, né? Cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos um Deus. Nós temos um Deus. Né? Eu estava pensando quando a gente começa a ler o texto, né? E ele fala assim que o texto começa falando que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, o discurso de Jesus Cristo, eles disseram que duro é o discurso, quem o pode ouvir? E o texto relata que algumas pessoas começaram, alguns discípulos, ou seja, pessoas que estavam andando com Cristo, pararam no meio do caminho, desistiram. Parou, o discurso era muito forte para eles, porque era um discurso que fazia separação de coisas espirituais para coisas carnais. No trecho aqui, Jesus fala, eu não vim falar para vocês de coisas carnais, porque coisas carnais matam. Eu vim falar para vocês de coisas espirituais que vão gerar vida em vocês. O momento que eles viviam, a situação que aquele povo vivia, né, samaritanos, judeus, eles viviam num tempo de sequidão espiritual. Pessoas que, de alguma forma, estavam totalmente ausentes e longe de Deus. E que viviam a sua vontade, a sua lá, né? Eu penso que quando a gente pensa nisso, você até compara a tua vida passada, quem não foi criado talvez na igreja, no evangelho e tinha uma vida passada, a gente buscava as coisas dessa vida. Tudo que as pessoas faziam, tudo que a gente podia viver, a gente vivia. Se o que estava na moda lá era fazer um churrascão no domingo, a gente fazia. Se era ir para determinado lugar, a gente ia. Né? Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 2, ele fala assim, que nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, como os outros também, como os filhos da desobediência faziam. É assim que a gente vivia, e é assim que o povo de Israel, aquele povo estava vivendo. Mesmo os religiosos viviam dessa forma, longe de Deus. Se apegaram nos seus costumes, nos seus usos, né? na forma que eles inventaram de cultuarem a Deus, que não tinha nada a ver com Deus. Na verdade, eles criaram aios, formas de afastar algumas pessoas, inclusive, de Deus. Pessoas não tinham acesso a Deus, porque o formato que os judeus ou aquele povo de Deus criou, afastava as pessoas de Deus. Não precisa ir longe disso, lá em João 4 fala da mulher samaritana, que ela não se comunicava com os judeus, e eles não se comunicavam, porque existia uma divisão, uma separação. Não era anunciado o reino de Deus, não era anunciado as coisas de Deus, a vida em Deus. E aí quando Jesus Cristo vem, né, e ele nasce de uma forma sobrenatural, porque ele é concebido pelo Espírito Santo, e aí ele começa a viver uma vida natural, uma vida de homem. E eu fico pensando que a vida que Jesus vivia, irmãos, talvez é a vida, como ele viveu como homem, era a vida que a gente devia viver quando nós somos formados lá em Gênesis. Com uma mente, com um coração puro, que ama, que perdoa, que tem prazer em abençoar o próximo, que quer andar de mão dada com o seu irmão. E aí quando Jesus começa, o seu ministério começa a fazer sinais e maravilhas, ele é rejeitado, porque Jesus não veio anunciar reino terreno. Os judeus estão esperando um governante mundial, e eles vão ter, porém vai ser o anticristo, irmãos. Olha que confusão,
Pessoas que são conhecedoras da lei de Deus, que se dizem conhecedores da lei de Deus. Em todo o Antigo Testamento faz menção do Messias que haveria de vir, e ele veio, e através da vida de Jesus foi feito sinais e maravilhas, e o seu próprio povo o rejeitou, porque ele não veio com um governo terreno humano, ele não veio com um governo de coisas, de riquezas, ele não veio e sentou no trono dos Estados Unidos ou do maior país do mundo, ele veio com um terreno espiritual, ele veio trazer vida. Mas as pessoas estavam perdidas nos seus conceitos, na sua forma de viver. Quando a gente analisa o mundo, irmãos, e a gente precisa ter isso muito claro, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não andar no curso do mundo. Para a gente não andar no que o mundo anda fazendo, as coisas que o mundo anda fazendo, as coisas que o mundo anda buscando, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu fico pensando, irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos, que quando a gente ora ao Senhor e a gente pede até a prosperidade de Deus, é um pedido muito desafiador. Porque tem pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor e do caminho de vida por conta de uma prosperidade material. E as coisas materiais tomam lugar nas coisas espirituais e uma não tem conotação com a outra se uma mata. Vou repetir, se você é abençoado materialmente e essa tua vitória material, ela vai trazer morte para a tua vida espiritual, não existe bênção nisso. Porque a Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Jamais Deus vai nos abençoar com alguma coisa que vai gerar morte para a gente. Aí a gente fica pensando assim, eu fui lá, você entra no Google, lá no pai dos burros, antes era o Aurélio, agora é o Google, né? Agora ficou internacional o negócio. Mas você volta lá para fazer a pesquisa, e eu tive uma curiosidade, eu queria saber o seguinte, lá no berço de Jesus, quantos cristãos existem? Eu posso dizer para vocês que quase nada. Lá em Israel, em Jerusalém, tem mais muçulmano do que cristão. Terra do Senhor Jesus Cristo. Belém da Judeia. Rejeitado lá, no meio do teu povo e da tua nação. Então vamos para a Europa? Vamos lá para a Itália, Roma? Berço do catolicismo cristão? A hora que você olha o ranking lá de quantos tem, nem tem a Itália lá nas quantidades. Porque as pessoas que vão lá visitar o Papa nem são da Itália. As pessoas que frequentam uma igreja católica na Itália são muito poucos. No entanto, que eles não aparecem lá no ranking mundial. E o berço do Papa está lá. Um homem que aparece 3 vezes por ano para falar com aquele povo. Um representante de Deus. Aí a gente vai para os Estados Unidos, e a cultura dos americanos agora é que aos domingos é o dia do esporte. Não é mais o dia do Senhor. É um amigo meu que fez, como é que chama? Quando a pessoa vai para lá e fica... Fez o quê? Intercâmbio. Foi lá ficar 1 ano na casa de uma família, muitos anos atrás, e era uma família presbiteriana. E ele falou assim, eu fui falar de Jesus para ele falou assim, olha, eu vi falar lá nos Estados Unidos disso. Eu falei, por que lá? Ele falou, porque a minha família não é cristã, mas lá, quando eu fiz imersão, eu fiquei numa casa, lá eles eram presbiterianos. E o domingo a gente acordava e passava o dia inteiro na igreja. A gente até comia, e tinha um trabalho que a gente ia na rua, e ele contou tudo que eles faziam lá. Há X anos atrás, sei lá, 25 anos, 30 anos atrás. Mas aí chegou a prosperidade. Porque todos eles se denominam cristãos, eles são crentes, eles se denominam crentes. A origem deles é cristã. E aí chegou a prosperidade, porque aqueles camaradas são prósperos. O meu primo está morando lá, manda o preço do shampoo lá, que da minha mulher dá uma coisada na gente. Eu falei, vou mudar para lá só para comprar shampoo para minha mulher, para o cabelo dela ficar bem bonito. Porque é barato, é acessível. É fácil comprar lá, né? Ele ossa lá fui no Walmart hoje, aí fica filmando. Ela fala, manda mais filmagem para cá não. Tá fazendo mal para mim, eu estou ficando invejoso. Manda negócio da igreja para mim, não manda mais isso. É gostoso a prosperidade. É bom demais. O carro popular lá é o Honda. Classe média alta que usa, ele usa lá como popular.
Chegou a prosperidade, né? Ele falou, agora eu estou com um carro mais simples, aqui eu comprei um Civic. Eu falei, bacana, muito bom. Provavelmente não quebra, né? Não dá problema. Honda, carro japonês. É próspero. É acessível às coisas materiais. Mas ele falou que ele percebe uma ausência muito grande de Deus. Ele falou assim que as igrejas que estão cheias lá, não está cheia de americano, está cheia de brasileiro. E os americanos, os pastores estão entregando as igrejas. Ele falou, eles dão a chave lá. E aqui a gente fica brigando para ter um tempo, para construir, para levantar, para fazer. E lá o pastor lá americano fala, não, pode ficar. Não quero saber desse negócio de igreja, não. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Por que o discurso de Jesus perdeu a sua origem nesses lugares? Por que perdeu a essência? É uma pergunta que eu faço para mim, a gente faz para a gente, um tempo de reflexão. Por que está perdendo isso? Por que a gente acha que talvez a prosperidade, o salmo que a Giovana leu, vocês perceberam o salmo que a Giovana leu, 73? Eu quase me desviei, porque eu comecei a ver que lá neles não tem aperto, que na vida deles não tem sufoco, que eles têm as coisas, que eles fazem o mal e ninguém se incomoda com eles. O Asaf está contando o que aconteceu com ele. Ele está falando assim, por pouco eu me desviei, porque eu comecei a ver a prosperidade desse pessoal. Eu falo para o meu filho assim, ele gosta de carro, e às vezes você está passando e vê aqueles carrões lá, e aí a Bíblia fala assim, para a gente não desejar invejar o bem do alheio, porque a gente não conhece a origem. Porque hoje traficante e gente que mata e rouba anda em carrão e mora em condomínios aí de granfino. E tem toda uma criançada aí na comunidade sendo usada para ele ficar rico e milionário. E as crianças morrendo nas drogas, no tráfico. E esse camarada desfrutando, postando no Facebook, lá na internet, que ele é próspero e ele é rico. A preço de sangue. Porque tem criança morrendo, entregando a vida para fazer isso. As coisas estão se confundindo. E o que a gente vê e a gente percebe nesse mundo, e pela palavra do Senhor, não vai melhorar. Não vai melhorar, porque vai existir um governo do anticristo, irmãos. Vai existir um governo do anticristo. Ele tem semeado todas as coisas para que a gente não busque a Deus. Nas estatísticas que eu li lá, o número de pessoas que não acreditam mais em nada é muito grande, é muito maior do que os que acreditam em alguma coisa. Fala o seguinte lá, que os que têm se denominado ateus, ou seja, não acreditam nem em Deus e nem numa força maior, é muito maior esse crescimento do que o crescimento do que os creem em Deus e do que aqueles que creem em alguma força, em alguma coisa. Quer dizer, o número de pessoas que estão se denominando e não acreditam mais em nada é maior. Ou seja, estão entregues ao que o mundo oferecer. Estão entregues ao sistema do mundo, que é o sistema do anticristo. Aí quando você vê tecnologia, todo esse monte de tecnologia de câmera, a gente é filmado 24 horas do dia. Tem um rastro da gente por aí. Isso é parte do governo do anticristo. Ele não tem onisciência, nem onipresença, nem onipotência. Ele vai usar tecnologia para fazer esse governo. E a gente está vivendo nesse mundo. Eu preciso ir trabalhar amanhã, irmãos. E amanhã, quando eu for trabalhar lá, onde eu trabalho, tem um monte de homossexual lá que vai lá ficar conversando comigo. Já vendi mais 100 mil, William. Falei, obrigado, Deus abençoe. Eu vou usar o nome de Deus para ver se esse camarada acorda. E ele anda com as santinhas no braço. E ele posta versículos bíblicos no Instagram dele. Confusão. Que confusão. E eu estou lá, irmãos. Eu não posso agradar mais aquele homem e estar de acordo com a vida dele e concordar com aquilo e é dessa maneira mesmo. Eu não posso concordar. Eu continuo amando ele. Deus abençoe que aquele menino se converta, ou que ele se converta, ou que caia, a luz que brilhou na minha vida, brilhe na vida dele. Esse é o desejo do meu coração. Eu fico pensando, irmãos, que o nosso futuro na igreja, no passado a gente recebia alcoólatra, não é assim? Recebia os drogados, ainda recebe, e a gente se movimentava, mas vai chegar um tempo na igreja que a gente vai receber esse tipo de gente. Pessoas que em algum momento, por algum distúrbio mental, e os psicólogos explicam melhor isso, decidiu andar homem com homem e mulher com mulher, e a Bíblia fala sobre isso.
E talvez em algum momento essas pessoas vão vir para a igreja, a gente vai ter que pregar Jesus Cristo para eles e acreditar que há poder no nome de Jesus para transformar a vida dessas pessoas. Porque é da mesma maneira que a luz brilhou na vida de um alcoólatra, de um drogado, de um ex-matador, de qualquer... vai ter que brilhar na vida dessas pessoas também. O Evangelho de Cristo continua tendo poder, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo continua sendo Deus, irmãos. Mas em algum momento aqui, os discípulos que andavam com Jesus acharam que o discurso era muito pesado. O que vai acontecer é que nós vamos começar a ouvir a palavra de Deus na igreja, e as coisas que o Senhor manda fazer na tua palavra vai destoar muito com o que a gente vê nesse mundo. E o discurso vai ficar muito pesado. Em algum momento o discurso vai ficar pesado, porque nós vamos ter que começar a rejeitar coisas que para o mundo é natural. O mundo já vive essas coisas, é muito comum. Mas todo mundo faz. Eu fico pensando que quando eu nasci não tinha tecnologia informática, não tinha nada. Os meninos nasceram para eles já sabem, em 3 anos o menino já mexe num smartphone, num negócio, e com 10 anos mexe melhor do que a gente, porque já está inserido no contexto da vida deles. O dia que os nossos filhos for para a faculdade, lá na faculdade onde eles vão estar, já vai ter homem com homem, mulher com mulher e banheiro para eles. E isso vai ser natural. Mas isso não é o que Deus fala na tua palavra para a gente viver. Ele ensina diferente para a gente. Em algum momento, irmãos, a gente tem que se posicionar e falar assim: o meu objetivo de ter uma Bíblia, o meu objetivo de ter Jesus como meu Salvador, o meu objetivo de ter descido as águas do batismo, o meu objetivo de estar todo domingo aqui na igreja, o meu objetivo de celebrar a Santa Ceia, todos esses meus objetivos é porque eu acredito que existe um Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que contempla as nossas vidas, que conhece o nosso levantar, o nosso deitar, que cuida de nós, que nos escolheu, louvado seja o nome do Senhor, que nos separou. Que parece que a gente vai fazer essas coisas e parece que ninguém vai estar olhando o que a gente está fazendo. De bom para o nosso Deus e em nome do nosso Deus. Porque do que a gente está fazendo aqui na igreja, o que a gente está falando, não são coisas cotidianas, não são coisas passageiras. Nós estamos falando de coisas eternas e de vida eterna. É disso que a gente fala. É muito maior. A nossa fé, de acordo com as circunstâncias que o mundo tem apresentado e as coisas que o mundo está vivendo, ela tem que crescer a cada dia, ela tem que ser maior a cada dia. Para que essas coisas não façam que o discurso de Jesus Cristo para nós seja duro. Seja um discurso que a gente fala assim: puxa, está difícil. E aí faz que nesses discípulos que ouviram Jesus falar que ele precisava morrer e que a gente tinha que participar do sangue dele e da carne dele. E ele estava falando de coisas espirituais. E ele falou assim: dura esse discurso. E alguns deixaram. E se a gente ler um pouquinho antes aqui, eles estavam vendo Jesus fazer multiplicação de pães para 5.000 homens comerem, além de mulheres e crianças, irmãos. Nenhum milagre fazia aqueles homens acreditarem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum milagre das coisas terrenas não fazia mais eles acreditarem. Porque às vezes a gente está na igreja esperando por um milagre tão somente. Às vezes a gente está na igreja porque nós recebemos uma cura. E é maravilhoso ser curado. E Jesus tem poder para curar. O ponto maior é o seguinte: não é porque ele me curou e porque ele pode me curar que eu estou aqui. O ponto maior de eu estar aqui hoje é porque eu sei que existe um Deus que está no governo de todas as coisas, que criou o homem à sua imagem e semelhança, louvado seja o nome do Senhor, que tem um caminho preparado para mim e para você e uma eternidade para nós ao lado dele, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor. Não é qualquer coisa. Não dá para se comparar e misturar as coisas e botar tudo num cesto só. A nossa necessidade, as coisas que a gente precisa, elas são verdadeiras, elas são cotidianas e faz parte da nossa vida. Mas elas não podem nunca, de alguma forma, colocar em xeque a nossa fé e quem é o nosso Deus.
Porque foi isso que aconteceu com eles. Ele fala assim, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Ele está falando da morte dele na cruz. Ele está falando que eles precisavam comer do pão da vida, beber do sangue de Jesus. Ele está falando de coisas espirituais. E ele sabia o que eles murmuravam no coração deles, porque ele era onisciente. O Senhor sabe o que tem no teu coração e no meu coração nessa noite, meus irmãos. Não tem nada em oculto e nada escondido diante do nosso Deus. É por isso que lá eu acredito que fala assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque é esses tais que o Pai procura. Não é exatamente o formato do culto aqui. Não é exatamente que me faz ser um adorador, porque na hora do louvor eu levanto a mão, e não é isso que é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é amanhã, de manhã, quando eu acordar, é agradecer pelo fôlego de vida. É eu ter convicção de que eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor. É eu transferir para Ele a glória da minha saúde, por estar de pé. Ou porque Ele é Deus. Esse que é o ponto. E ele fala assim, né? E ele fala assim, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele está falando assim, se vocês vissem. Ele estava falando do que ia acontecer com ele. O que vocês iam fazer? Porque ele foi para o Pai, né? Lá em Lucas fala que eles viram ele ascendendo aos céus. E mesmo assim não acreditavam, irmãos. Mesmo assim alguns começaram a deixar. Ele fala assim, que seria, pois, ele fala, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E Jesus já sabe de nós, irmãos. Jesus já conhece o nosso interior. Jesus já sabe quando a gente está afrouxando na fé. Jesus já sabe quando a gente está trocando as coisas, quando a gente está botando essas coisas que ele chama aqui de a carne para nada aproveita. Ele sabe quando a gente está botando as coisas da carne à frente das coisas espirituais. E tem uma coisa que eu posso falar para vocês, sem erro, o Espírito Santo, ele fala para a gente quando a gente começa a inverter os valores, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. É o próprio Deus que está dentro de nós e que nos instrui. E que fala com a gente. E que quando a gente está perdendo a mão em alguma coisa, Ele nos orienta, Ele fala com a gente de uma forma muito clara, muito nítida. E aí o ponto é o seguinte, a gente não endurecer o coração quando escutar essa voz. Quando a gente ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala assim que Ele tirou de nós um coração de pedra e colocou em nós um coração de carne e junto colocou o seu Espírito. Essa sensibilidade da gente viver o mover de Deus cotidianamente em nossas vidas, esse é o nosso maior, a nossa maior meta, é o nosso maior desafio. É quando a gente começa a perder a sensibilidade e faz algumas coisas já e daqui a pouco já não ora mais para nada. Eu lembro que a irmã Conceição, a esposa do pastor Lírio, falava assim, a gente orou para ir no supermercado. Aí, sinceramente, eu estava no banco e falei assim, oxe, preciso orar até para ir no mercado, a irmã também, que exagero. Mas aí ela testificava que ela chegava lá e tinha promoção, e ela falava que ia no... Porque nós somos meio juízes, irmãos. A gente se faz igual, de vez em quando, igual fariseu, sabe? Quando a gente vê alguém que está andando no caminho do Senhor, a gente vai falar assim, puxa, eu vou fazer assim também, vou orar para ir no supermercado. Eu logo peguei essa fala, falei, vou orar para o Senhor lá para ter promoção de shampoo, promoção de tudo essas coisas, para ir no supermercado, que aí a mulher fica bonita e eu gasto pouco, né? A irmã, para que orar para ir no supermercado? E ela falava assim, pois eu fui com o Lírio lá no Pastorinho. Falei, pô, Pastorinho é lá na Vila Mariana, deve ser uma fortuna lá. E ela pegou tudo na promoção do Pastorinho. Falei, olha aí, como que Deus é fiel. Deus é bom. É igual ela falar que pegou promoção lá no Shopping JK, igual tem em Interlagos, irmãos. É essa que é a comparação. Porque orou, irmãos. Porque orou, porque falou assim, Deus, eu quero ir no supermercado, me dá uma direção.
Porque gosta de ter o Senhor ao lado, até para ir no supermercado, louvado seja Deus. Porque quando a gente anda com Deus é bom. Tem uma voz falando dentro da gente, tirando a gente de coisa ruim, colocando a gente em coisa boa. Quando chega no final do dia, você fala assim: obrigado, Senhor. Obrigado porque olha como foi maravilhoso. Até na hora do desafio, o Senhor me deu livramento, porque a minha voz estava falando no meu coração, gritando dentro de mim. A chama do Espírito de Deus estava ardendo no meu coração, falando assim: não põe a mão, não põe a mão, põe a mão, não põe, faz, não faz. Olha que coisa maravilhosa. Aí em algum momento, a nossa carne fala assim: então você é robô, porque você só faz o que Deus manda você fazer. Então você não tem livre-arbítrio. Não somos. Porque nós poderíamos decidir por não fazer. E muitas vezes a gente endurece o coração e o Senhor está falando assim: não faz, e a gente vai lá e faz. Parece que é só para, depois de muitos anos, é só para falar assim: eu preciso da misericórdia todo dia. 30 anos indo no culto, o Senhor manda não fazer e eu vou lá e faço. Volta para lá, vai se acertar com o teu pai lá. Né? Sabe o filho? Que você fala assim: você já quebrou a cara aí 30 vezes e vai de novo. Aí o moleque vai e volta com aquela cara, com a mão para trás, tipo assim: deu errado. Quantas vezes a gente não tem que fazer isso, irmãos? Quantas vezes a gente não faz isso? O Senhor está falando assim: não faz. Ou ao contrário, você está falando: vai lá e faz. E você é abençoado, e você volta para casa e glorifica o nome do Senhor. Irmãos, a gente não pode perder esse negócio. O Espírito Santo é o selo da garantia que vai nos levar ao Senhor Jesus Cristo. Se a igreja for arrebatada agora, o selo da garantia é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. E a gente tem que estar com isso muito claro. A gente está falando do discurso de Jesus, irmãos. E que pessoas começaram a deixar o discurso. Nós começamos a escola bíblica, fala de mandamento, né? E eu até já compartilhei com os irmãos. Mas quando fala do mandamento, o mandamento é seco. Hoje a gente está falando de não matarás. Não matarás. Aí fala assim: e quem algum dia já não pensou assim: esse aí merecia morrer? Quantos irmãos de nós? Quantos? Eu contei para os irmãos aqui o caso que o camarada bateu no meu pai lá, chutou a cara do meu pai todinha. E lá no hospital o meu pai olhou e eu olhei, aquele olhar de família, tipo assim: quem é que vai lá resolver esse negócio? E eu crente na igreja e ainda prega a palavra, ainda Jesus e evangeliza e vai para cima e para baixo. E o meu cunhado junto, eu falei: vamos pegar o revólver, vamos lá. Mostrar para ele que ele bateu, não é largado, meu pai não é largado no mundo para apanhar na cara, não. E aí no caminho, sabe o que o Espírito de Deus falou para mim? É isso que eu tenho te ensinado? Aquela voz desmorona a gente. Quando o Espírito de Deus fala com a gente cai do nosso salto. A gente cai da nossa altivez, a gente cai do nosso direito, a gente cai da nossa justiça humana. É como se puxasse assim você caísse naquele tombo, mas que é um tombo de Deus, porque você chora e vem o consolo, e Ele fala que Ele é a sua justiça. E eu falei para os irmãos assim, e aí eu fui para casa e falei: e agora? Eu já falei com o meu cunhado, combinei com ele já deve ter falado para minha irmã. E eu que sou crente lá, porque você tem carteirinha de oficial, você tem que ser mais crente que todo mundo. Não pode pecar, não. É igual o pastor José falava, às vezes a impressão que eu tenho é que os irmãos pensam que vai descer essa espaçonave aqui, e aí eu vou agora lá para o céu e só volto domingo que vem. E a semana inteira eu passei sem fazer nada, tudo certinho, tudo. Nós somos humanos, irmãos. Mas a Bíblia fala que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhos, e o meu cunhado foi falar com o irmão dele que não era crente. Que o crente estava falando para pegar o revólver e ir lá na pizzaria matar o cara que chutou o pai dele, o crente. Porque é esse o nome que a gente leva, né? E o Senhor já tinha falado comigo, aí sabe o que a gente tem que fazer? Sair consertando. Ô Edson, não é assim não, meu filho. Deus falou comigo. Cunhado, não é isso aí não. Já falei com o Xande. Falei: não, desfala lá então, por favor, senão eu desfalo com ele. E ainda liguei para minha irmã, que ficou orando pelo marido. Falei: filha, desculpa aí, em vez de eu botar ele no trilho, eu tirei. Fiz ele ter pensamentos de morte. Você tem que sair desfazendo toda a lambança que você fez, porque você está irado.
porque você está com desejo de fazer justiça, porque tocou num ente querido seu. Eu falei, e agora, como é que eu vou voltar lá para o hospital e contar para o meu pai que não vai acontecer mais nada? Que aí meu pai vai falar, pois é, eu te defendia na rua e agora você não pode nem fazer uma. Vai lá fazer uma, não pode, covarde. Fiquei pensando logo que meu pai ia falar. Mas aí sabe o que o Senhor falou para mim, irmãos? Porque eu achei injusto, mas o meu pai sempre bateu na cara das pessoas. Quando não era crente e depois que se converteu. E continuou batendo nos homens. E falava numa alegria, hein? O cara lá no aeroporto veio falar um desaforo lá para mim, o chefe dos taxistas, eu dei no meio do saguão na cara dele. Na hora escorreu sangue. Eu, puxa, que benção, hein? Falou em línguas depois? Não. Você é crente, né? Eu. Falando com o pai da gente, irmãos. Alegria no coração de fazer o mal depois de crente. Eu não sou juiz da vida dele, não, irmãos. Ele aprendeu. Mas chega uma hora, a Bíblia fala lá nos mandamentos, lá fala assim que quem matar pelo homem vai morrer pela mão do homem, pelo sangue. Tem lá o texto que fala que aquilo que você plantar, você vai colher. E aí eu tive que ir lá no hospital falar com ele com o olho totalmente fechado, ele precisou colocar placa o rosto dele é com placa, porque o cara chutou tanto o rosto dele que quebrou tudo, e um olho meio fechado. E eu fui lá, falei assim, ó pai, eu ia te falar um negócio de ir lá no cara lá, ele falou assim, não, ninguém vai em cara nenhum não, nem eu, nem você, nem ninguém. O Senhor falou comigo que eu estou colhendo o fruto do que eu plantei, louvado seja Deus. Ainda há Deus em Israel, irmãos. O Senhor fala com a gente. A gente não pode perder essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque senão o discurso vai ficar muito duro para a gente continuar carregando, para a gente continuar vivendo. Tem que ter essa voz mansa, suave, que fala no nosso coração, que nos instrui, que faz a gente tirar das nossas razões, da nossa ira, da nossa mansidão e faz a gente andar por caminhos aplainados. O discurso de Jesus é maravilhoso, louvado seja Deus. O que a gente não pode é se perder na nossa religiosidade. Tem gente que sai da igreja, irmãos, porque deu problema no grupo de louvor. Tem um problema com a irmã lá, ela quer mandar no grupo. Sai da igreja, deixa ela ficar com o grupo. Quantos anos na igreja, irmão? Briga com a irmã no grupo, briga com o outro grupo, briga com... porque eu que queria reger, porque eu que queria mandar, porque eu que queria... Você queria o quê? Irmãos, nós somos crentes, nós temos que estar reunidos aqui para ir para o céu, louvado seja o nome do Senhor. É para isso que a gente está aqui juntos. O nosso alvo é muito mais. Lá em João, irmãos, olha o problema que existe. João capítulo 1, se você quiser voltar umas páginas aí e ler junto. Quando a gente não está com o ouvido atento à voz do Senhor, a gente se perde. João capítulo 1, é só voltar umas páginas. Olha, ele fala assim, João começa falando de Jesus, e ele fala assim, olha, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele foi falando, Jesus foi falando e as coisas foram acontecendo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E aí ele fala que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. No 8 fala assim, não era ele a luz, o João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, ou seja, testificasse de Jesus. No 9 ele fala assim, ali estava a luz verdadeira, João falando, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha o problema, irmãos. Veio para o que era seu, ele veio para os judeus, e os seus não o receberam. E aí no 12, ele fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que coisas que acontecem. João está testificando dele, todo o Velho Testamento testifica da vinda dele, ele vem, e o povo dele, que eram os judeus, não o reconhece. Como pode isso?
Até onde foi essa religiosidade? Até onde os ouvidos ficaram desapercebidos, o coração ficou endurecido para que o Messias viesse, e até os dias de hoje eles não conhecem Jesus como o Messias. Onde estava o coração desses homens? Onde estava o coração dos sacerdotes, que nós vamos ler lá João 19, quando ele é crucificado, e o homem que não era cristão, ele fala assim, olha, eu não vejo dano nenhum nesse homem. E aí os sacerdotes falam assim, crucificam. Onde estava o coração, irmãos? Eu fico pensando onde estava a mente deles. O que tinha acontecido no meio do caminho? O que aconteceu no meio do caminho que eles não pensavam mais em Cristo, eles não queriam mais esperar Cristo? O que entrou no coração deles? O que aconteceu? Em que momento eles perderam a mão com isso, né? A gente louva a Deus porque ele fala assim, os que creem no seu nome são chamados filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. É nisso que o Senhor quer chamar nossa atenção nessa noite. Aonde está o nosso coração? Aonde está o teu coração? Aí está o seu Deus. Para a gente não parar no meio do caminho. Para o discurso não ficar duro, não ficar pesado. De alguma forma aqueles homens perderam. Eu fico pensando por que aqueles que são povo de Deus e são abençoados lá e recebem as coisas, mas não sabem o que é o Natal. Não sabem que o Messias já veio. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor está falando ao teu coração? Porque o Senhor falou no meu. E a gente tem que falar assim, Deus, então eu não quero que essas coisas terrenas me desviem da tua presença. Que essas coisas terrenas tirem o meu coração de ti. Ele fala assim, olha, eu quero que vocês abram aí no capítulo de João 19. Ele fala assim, olha o texto. João 19 fala assim, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam, salve rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Um homem que não era religioso, um homem que era um simples governante, que tinha autoridade nas mãos dele, chama Jesus e fala assim, olha, eu não vejo dano algum nele. Eu não vejo crime nesse homem. Eu já açoitei ele, eu já fiz o que estava dentro das minhas condições, mas eu não vejo crime algum nele. E fala assim, saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais, os sacerdotes e os servos, gritaram dizendo, crucifica-o. Eu vou repetir. Vendo, pois, os principais, os sacerdotes e os servos, os sacerdotes, gritaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Mais uma vez ele fala, eu não vejo nada. E os homens que se diziam homens de Deus, que deviam andar lá com as suas túnicas, né, de sacerdotes, com as suas honras de sacerdotes, né, com toda a sua polpa de sacerdote, de pessoas que tinham como responsabilidade levar as pessoas até Deus, serem introduzidos na presença de Deus para representar as pessoas. O reino de Deus, irmãos, não é feito de coisas, o reino de Deus é feito de pessoas. É eu e você que temos que estar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não são coisas, pessoas, formatos. Não é ouro, não é prata. Louvado seja o nome do Senhor. É eu e você que tem que estar lá no reino de Deus. Quando nós andamos na rua, quando nós andamos por qualquer lugar no meio dos nossos vizinhos, a gente tem que levar Deus para aquelas pessoas, porque nós somos a referência de Deus. E não afastar.
as pessoas da gente. A irmã postou hoje, alguma irmã postou hoje que alguém errou na igreja e foi condenado lá, e depois alguém foi lá e ele foi no bar e derramou a cerveja lá, o que estava bebendo, e um limpou, e o outro refez, e a outra deu o brinde para ele, e ele ficou naquele lugar. Porque o tratamento que ele recebeu foi muito melhor do que o que ele tinha recebido na igreja. Eu li e não sei quem foi, eu sei que eu louvei o nome do Senhor, porque é o tratamento que eu e você, nós temos aqui um com outros, é que estabelece o reino de Deus no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. É eu saber me alegrar com você, é eu saber dar mão para você quando você estiver em desafio, é quando a gente peca que a gente dá mão um para o outro, porque se eu pecar e falar no mundo que eu pequei, eles vão falar assim para mim, vamos embora, é assim mesmo que funciona. Mas quando eu falo dentro da igreja que eu pequei, alguém tem que me dar um abraço e falar assim, nós vamos orar e o Senhor vai te curar, e a sua vida vai ser transformada, porque você precisa ser reconciliado com Deus. O que estabelece o reino de Deus aqui no nosso meio é o amor que eu tenho por você e vocês por mim, e a gente é a igreja dessa maneira. Não é separando um ou outro, não, é se unindo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é se alegrando com a queda do outro, não. Porque os judeus aqui, os sacerdotes, estavam se alegrando porque o Messias veio e as coisas que ele fazia era muito maior do que o que eles fizeram toda a vida deles. Porque ele orava pelos coxos e os coxos eram curados, os surdos ouviam, os mudos falavam. Quando eles viram o reino de Deus sendo manifesto na vida de Jesus, eles falaram assim, vamos matar porque ele faz coisa maior do que a gente. Coisa terrena e humana. É por isso que crucificaram Jesus, irmãos, porque o reino de Deus chegou e estava sendo estabelecido, mas nós não. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão em São João Clímaco, essa igreja que está aqui, não vai, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. Nós vamos glorificar e exaltar o Senhor em tudo que Ele fizer nesse lugar, e nós vamos amar uns aos outros, e nós vamos orar uns pelos outros, e vamos servir uns aos outros, porque essa é a obra de Deus em nossas vidas. Nós não vamos ser religiosos não, irmãos. É por isso que a igreja está aqui até hoje, mais de 30 anos de pé. É porque um serviu ao outro, um amou ao outro. Não é com coisas passageiras que se estabelece. E quando a gente lê o texto e continua lendo, ele fala assim, crucificam-os, responderam pois os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filhos de Deus. Os judeus estão falando o seguinte, olha, tem que matar ele porque ele falou que é filho de Deus. Quantas vezes a gente não pega um mais crente que a gente e fala lá, o irmão se achando santo lá. Quando a gente devia glorificar o nome do Senhor, falou, que bom que ele está orando. Que bom que tem um que não falta numa quinta de manhã aqui, no jejum e na oração. Que bom que tem eles lá intercedendo por mim. Porque nós somos corpo. Se eu não posso estar aqui na quinta em jejum e oração, tem quem venha. E quando ele está em jejum e oração e eu faço parte do corpo, esse jejum e essa oração alcança a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa que vem às vezes sozinho em 2, 3 aqui, tem que ser alvo da minha gratidão a Deus, da minha alegria ao Senhor, porque é corpo, louvado seja. Faz o que eu não poderia estar fazendo. É assim que funciona o corpo, irmãos. O Senhor é fiel, louvado seja. O Senhor é fiel. Nós não vamos deixar o nosso Senhor por causa do discurso que é duro, não, porque o discurso é bom, o discurso é de vida, louvado seja Deus, é discurso de vida para as nossas vidas. Lá na escola vai ser desafiador, mas o discurso de Jesus para vocês é de vida. Vocês vão viver eternamente ao lado do Senhor. O próprio Deus habita em vocês e vai conduzir vocês até a volta dele. Ainda que vocês estejam sozinhos na escola e os amiguinhos rindo de você. Mas o Senhor está se agradando da vida de vocês. Louvado seja Deus. A virtude do Senhor vai estar sobre a sua vida. Porque na hora também que vocês subirem aqui para cantar e para tocar, o Espírito de Deus vai invadir esse lugar. E as nossas vidas vão ser abençoadas pela vida de vocês. Que vai gerar vida em qualquer vida que entrar nesse lugar. Entenderam? Essa é a palavra do Senhor para as suas vidas. O Senhor é Deus, aleluias. O Senhor continua sendo o Senhor, irmãos. Até o Senhor voltar, nós vamos ser igreja. Nós vamos amar uns aos outros. Nós não vamos fazer que nem os que crucificaram Jesus, não. Porque o próprio Deus habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios,
Se possível, tá? 1 Coríntios, no capítulo 15. Fala assim, olha, 1 Coríntios, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Diz o seguinte, olha. 1 aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler o versículo 13 em diante, 12. 1 Coríntios 15, 12 fala assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aí ele fala assim no 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Lá na igreja de Coríntios estavam falando o seguinte, não, Cristo não ressuscitou porque não há ressurreição de mortos. Estava querendo matar a igreja na raiz da fé. Porque Paulo fala o seguinte, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, eu estou orando para quem? Aí eu volto para a minha fé pagã, que eu estou orando para imagens, para esculturas. Toda a base da nossa fé é em Cristo. Um Cristo ressurreto, que é o dono da vida, que venceu a morte e que ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a razão da nossa fé. E que foi para o Pai e nos enviou o Consolador. Não é assim? Cristo ressuscitou, irmãos. Aleluia! Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai mudar a nossa fé e nada vai aniquilar a nossa fé, louvado seja Deus, porque verdadeiramente Ele ressuscitou, Ele foi visto por muitos, Ele se apresentou nos discípulos, e o mundo começa a falar, começa a questionar, tem professores em faculdade fazendo os meninos duvidar da fé, com livros de história, porque é mais barato, é mais fácil falar que Cristo não ressuscitou, não seguir as leis do Senhor, o discurso do Senhor é mais fácil. Mas é mais fácil para morrer. O fardo de Jesus é leve e suave, louvado seja o nome do Senhor. E a gente que tem o Espírito Santo, a gente tem prazer na lei do Senhor, louvado seja Deus. Paulo fala assim, olha, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não quero ser miserável. Eu não quero ser miserável. Tem definições que a gente vê, que a gente fala assim, isso eu não quero ser. Isso eu não quero ser. E nós não vamos ser. Louvado seja Deus, nós não vamos ser. Amém, meus irmãos? Amém? É duro o discurso? É de vida. Aleluia! É discurso de vida, meus irmãos. É discurso de paz. É discurso que a gente sai da igreja falando assim, ai, como é bom ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É discurso de vida. Acho que é por isso que Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Discurso de vida. Vamos orar? Nós vamos participar da Santa Ceia.
Vamos ficar de pé para a gente orar sobre a palavra. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E aí os irmãos que estão lá na ceia, que venham já para frente. Os irmãos que vão servir a ceia, né? Eu acho que a irmã Leda estava escalada para a ceia. Eu não estou vendo a irmã Leda. Está aí? Oh, glória a Deus. Eu não te vi no seu lugar. Pastor Dalberto. Está todo mundo aí. Ora ao Senhor, meu irmão e minha irmã. Ora ao Senhor pela palavra de vida. O discurso não é duro, não. O discurso é de vida. Louvado seja Deus. É discurso de vida que a gente recebe. A nossa vida e o que a gente faz é vida. Levanta a sua mão, fecha os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo dessa noite. O Senhor é bom. O Senhor tem palavras de vida. Nós amamos a palavra que Pedro falou. Para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida. Muito obrigado pela palavra de vida. Muito obrigado pelo dia da Bíblia. Que eu sei que hoje é o dia da Bíblia, meus irmãos sabem, Bíblia essa que é inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que gera vida em nós, e nós somos agraciados pela Tua palavra, ela nos ensina a agradar ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor, a Tua palavra quando nós conseguimos vivê-la, Senhor, e é desafiador para nós, porque afinal de contas nós somos pecadores, mas quando nós conseguimos viver a palavra, louvado seja o Teu nome, nós sentimos gozo, nós sentimos alegria, nós sentimos paz com Deus, aleluia, e o Espírito do Senhor se move em nosso meio, em nossas vidas, e o nosso coração se quebranta, e nós nos desmanchamos na Tua presença, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. É isso que o Senhor tem para nós aqui em São João Clímaco, bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, descendência abençoada, posteridade abençoada, porque o Senhor é fiel. Jamais, Senhor, coloque em nossos corações, jamais permita que nós achamos o discurso pesado e deixemos os Teus caminhos. Não, nós vamos permanecer. Quanto maior o discurso, mais nós queremos estar na Tua presença, nos Teus caminhos. Nós não queremos ser os mais miseráveis dos homens, esperando no Senhor somente nas coisas dessa vida. Quando a morte bater a nossa porta, Senhor, nós queremos nos alegrar, porque é sinal que nós vamos ter um encontro com o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós queremos estar preparados em todo o tempo para encontrar o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo nesta noite. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repouse nos vossos corações. Que a bênção esteja ortogada sobre cada vida, sobre cada lar nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos, pedimos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.